Fala, criminalista, tudo certo? Seja bem-vindo ao Simplificando Direito Penal aqui no YouTube. Eu me chamo Professor Rafael e vamos aprender nesse vídeo aqui tudo sobre estupro, um crime muito grave, um crime muito sério, mas um crime que despenca em prova de concurso público. Então aqui vai ser uma aula atualizada para concurso público de tudo de mais importante que você tem que saber sobre esse crime tão bárbaro que é o crime de estupro e tão comum também em nossa sociedade. Vou começar pelo que eu sempre faço, que é ler a letra da lei. Muitas questões ficam na letra da lei. Então você tem que saber o que é, onde está previsto, qual é o bem jurídico tutelado, tudo isso sobre esse crime de estupro, beleza? Então vamos lá, gente. Está previsto no artigo 213 do Código Penal, é um crime contra a dignidade sexual, beleza? Já vou pedindo para você deixar o seu like agora no início e também se inscreva no canal, é muito importante. Tô com um cafezinho aqui também, tá? Então vou tomando por enquanto que a gente vai fazendo a aula. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com que ele se pratique outro ato libidinoso. Isso é o crime de estupro simples previsto no caput do artigo, né? A pena de reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, aqui há uma espécie de qualificadora pela idade da vítima ou pela lesão grave. E o parágrafo 2º, se da conduta resulta morte, pena de 12 a 30 anos, a pena igual a do homicídio qualificado. Então, os parágrafos 1º e 2º do artigo 213 do Código Penal dizem respeito às qualificadoras do crime de estupro. E é aqui que a gente vai se ater, tanto no caput quanto no parágrafo 1º e 2º. Fechou? Então vamos aqui adiante. Eu trouxe aqui para vocês um breve resumo sintetizado do que é o estupro aqui, ó. No caput, a cabeça do artigo é o estupro simples, beleza? No parágrafo 1º, na primeira parte, é o estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave. Existe a qualificação também pela idade da vítima, e depois aqui, no decorrer da aula, a gente vai ver que a idade da vítima importa muito, se ela é maior de 14, se ela é menor de 14, se ela tem uma idade entre 14 e 18, tudo isso são crimes diferentes de estupro, a gente vai ver aqui também. E o último parágrafo que é o qualificado pela morte, aqui a morte tem que ser da vítima, obviamente, parágrafo 2º do artigo 213, vai ser o estupro qualificado pela morte. Então, primeira coisa que eu te pergunto, o estupro ele é crime hediondo? E a resposta tem que ser uníssona. Sim, o estupro é crime hediondo em qualquer que seja a modalidade. Por que você está tirando isso? De onde você está tirando isso? Expressa a previsão legal. Para a gente saber se um crime é hediondo ou não, você tem que saber a letra da lei. Lei de crimes hediondos. É importante que você leia a lei de crimes hediondos, principalmente naquilo que tange a previsão legal dos artigos que são considerados crimes hediondos, tá? Então aqui, ó, é crime hediondo? Sim. O estupro em qualquer das suas modalidades, simples ou qualificadas, é crime hediondo. Isso é muito importante você saber. Objeto jurídico. Tutela a dignidade sexual, mais precisamente a liberdade sexual da vítima, e o núcleo do tipo aqui é constranger, ou seja, forçar. A gente vai ver aqui tudo de mais importante sobre o núcleo do tipo, porque muita gente faz confusão sobre o núcleo do tipo constranger. Constranger não é deixar constrangido, deixar com vergonha. Constranger é forçar, beleza? Inclusive, gente, antes de a gente continuar a aula, vou falar aqui uma coisa muito importante. Tem muita gente que já está adquirindo o meu manual da parte geral do direito penal para concurso público. É muito importante. Link aqui na descrição do meu e-book. Você recebe por e-mail, tá? É um e-book com mais de 150 páginas de toda a parte geral do direito penal. Beleza? Princípios, dosimetria da pena, concurso de crimes, concurso de pessoas, tudo isso para você. Link aqui na descrição. Adquira agora mesmo. É a parte geral. E ano que vem vai sair a parte especial. Quais são os meios de execução do crime de estupro? A gente viu aqui em cima, vou mostrar aqui para vocês de novo, o caput do artigo 213. Olha o que diz, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A gente já está acostumado a ver violência ou grave ameaça no crime de roubo, a gente estuda muito o crime de roubo, então a gente tem noção do que seja a violência, o que seja a grave ameaça. Então é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com que ele se pratique outro ato libidinoso. Então vamos destrinchar tudo isso aqui nos meios de execução do crime de estupro. Violência à pessoa e grave ameaça. O que é violência à pessoa? Violência é emprego de força física, empurrão,
puxar cabelo, tudo isso é emprego de força física, mediante lesão corporal ou vias de fato. Tá? Um empurrão é uma violência à pessoa, forçar de forma a empregar o uso da força física também é violência. E grave ameaça não é violência, mas é a promessa de um mal grave, iminente, né? Aquilo que está prestes a acontecer, e verossímil, ou seja, aquilo que é passível de concretização. Como assim verossímil? Por exemplo, imagina uma grave ameaça do seguinte exemplo. O agente fala assim, ó, tira sua roupa agora porque eu vou te estuprar, senão a lua vai cair sobre a sua casa. Isso é uma grave ameaça? Não. É uma ameaça ridícula, porque a lua nunca vai cair na casa da vítima, entendeu? Agora, uma coisa é dizer assim, ó, tira a roupa, se masturba na minha frente, porque senão eu vou matar o seu filho. Isso é uma grave ameaça, é iminente, pode acontecer a qualquer momento, e verossímil, matar o filho de alguém é totalmente plausível, é passível de concretização. Conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Aqui é a legítima cópula vagínica. A conjunção carnal, criminalista, é muito importante que você saiba, porque a conjunção carnal é o ato libidinoso por excelência. É, efetivamente, a introdução do pênis à vagina da vítima. Aqui na conjunção carnal, a gente vai ver daqui a pouco que, necessariamente, a conjunção carnal da cópula vagínica, ela pressupõe uma relação heterossexual. Tem que ser um homem e uma mulher, ou pode ser a mulher estuprando ou o homem, mas necessariamente tem que ser homem e mulher na espécie cópula vagínica. Não é qualquer estupro, óbvio, é nessa espécie aqui, tá? Mas calma, a gente vai ver mais pra frente, que não pode ser uma relação homossexual também. E ato libidinoso, o que é ato libidinoso? Aqui é muito importante, cai muito em prova, conceituação de ato libidinoso, exemplo. Eu vou te falar aqui o seguinte, ó. Ato libidinoso, criminalista, é todo e qualquer ato revestido de conotação sexual. Qualquer ato que seja revestido de conotação sexual, tirando a cópula vagínica, porque a cópula vagínica é um ato libidinoso por excelência, será ato libidinoso porque tem conotação sexual. Então, exemplos clássicos, exemplos que são muito, mas muito frequentes aí nos tribunais de justiça, que a gente vê toda hora, em júri. Júri não, porque júri sim, claro, se houver homicídio e concurso material. Mas os processos criminais da vida. Sexo anal, que é o sexo feito pelo ânus. Sexo oral. Toques maliciosos também em seios, na vagina. Tudo isso são atos libidinosos. Introdução de objetos na vagina da vítima. Isso, quando você introduz um objeto na vagina da vítima, não há cópula vagínica, porque não é o pênis, é um objeto, mas isso não deixa de ser ato libidinoso, configurando o crime de estupro. E aqui uma coisa muito importante, beijo lascivo, uma coisa que cai demais, eu já vi inclusive discussão doutrinária sobre isso, beijo lascivo. O que é o beijo lascivo? A gente vai aprender aqui agora uma coisa que o STJ, o STF já discutem sobre isso, e se é crime de estupro ou não. Beijo lascivo é aquele que há uma satisfação da volúpia sexual. Você pode estar se perguntando, pô, mas beijo lascivo eu já vi muito em todos os cantos, em carnaval, eu já vi em festa, eu já vi pessoal bêbado se beijando de uma forma a satisfazer a volúpia sexual. E aí, vou te falar um negócio. O beijo lascivo, ele é igual ao beijo forçado? Muito parecido. Desde que haja a satisfação da volúpia sexual. Se o beijo lascivo for empregado mediante violência ou grave ameaça, presta atenção no que eu estou falando. Beijo lascivo empregado mediante violência à pessoa ou grave ameaça à pessoa, configura ato libidinoso. Beijo lascivo é ato libidinoso se tiver violência ou grave ameaça. Ou seja, beijo lascivo é sim crime de estupro. Por que eu estou enfatizando a violência ou grave ameaça? Porque o beijo lascivo entre duas pessoas que se amam, está andando pelo shopping e vê duas pessoas se beijando de uma forma a satisfazer a volúpia sexual de ambos, não é crime de estupro. Pode até ficar meio feio você ver duas pessoas se beijando de uma forma muito intensa, né? Por exemplo, uma festa, que é mais normal. Beijo, ali você pode ver, pô, os caras estão se beijando ali, estão se comendo, a gente fala entre aspas. Crime de estupro? Não, porque as duas pessoas ali estão querendo aquilo. Não há violência ou grave ameaça à pessoa. Agora, se você vê numa festa um homem forçando a mulher a beijá-la para satisfazer a volúpia sexual do cara, isso é ato libidinoso e configura o crime de estupro. Então, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que estupro não necessariamente é introdução de pênis à vagina.
O estupro ele pode estar consumado de várias formas. Inclusive, a gente vai ver daqui a pouco que existe até o estupro virtual. Eu posso estar a quilômetros de distância. Vai ter estupro da mesma forma. Então, presta muito atenção nisso aqui que eu tô te falando. Isso despenca em prova. Estupro não precisa de contato físico. Beleza? Vamos lá. Existem 3 condutas típicas para a configuração do crime de estupro. A primeira delas, está tudo no caput do artigo 213. A primeira delas é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Certo? Isso aqui a gente já falou sobre isso ali na frente. Aliás, ali em cima. O que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal? Eu vou te dar um exemplo. Tício constrange Mévia mediante violência, ou seja, ele empurra ela no chão, ele força os braços dela para ela não ter mais força contra o chão. E Tício introduz o seu pênis à vagina de Mévia. Configurado crime de estupro. Estupro simples, houve conjunção carnal. O que é isso? Introdução do pênis à vagina. Conjunção carnal, nesse caso, é cópula vagínica. Nessa letra A, que eu coloquei ali, constranger mediante violência, nessa letra A, necessariamente, o estupro pressupõe uma relação heterossexual. Certo? Por quê? Porque tem que ser homem e mulher. Pode ser o contrário também. É muito mais raro, mas também pode acontecer da mulher forçar um homem a ter conjunção carnal. Nesse caso vai ser estupro consumado da mesma forma. É muito difícil a gente ver isso? Claro. Mas existe também. É um crime comum para ambas as partes. Certo? Pode ser homem, 99% das vezes é homem, mas também pode ser mulher forçando a cópula vagínica, uma relação heterossexual nessa letra A. Letra B, aqui é diferente. Porque olha só. É constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar outro ato libidinoso. E aqui já pode ser relação heterossexual ou homossexual. Tanto faz. Pode ser homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. Tanto faz aqui a letra B. E aqui, nesse caso, não há conjunção carnal. Há outro ato libidinoso e estupro da mesma forma. Tá? E, nessa letra B, pressupõe-se um comportamento ativo da vítima. Vou dar um exemplo para você. Tício constrange, mediante grave ameaça, uma vítima para que ela faça sexo oral nele. Ou seja, há um comportamento ativo nesse caso. Então imagina a situação do cara fala, olha, eu vou matar sua filha, eu vou matar seu pai, sua mãe, se você não vier aqui agora e praticar sexo oral em mim. Isso é um comportamento ativo da vítima. Porque ela está fazendo sexo oral no agente criminoso. Então a letra B é isso aí, é praticar um ato libidinoso. E a letra C, que é outra conduta típica do crime de estupro, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Você pode ver que esse início aqui é igual para todos os 3, a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Isso aqui também é muito comum. Essa letra C exige da vítima um comportamento passivo. Então a vítima ela tem que suportar a prática da conduta criminosa. Como, por exemplo, o cara constrange a vítima mediante violência ou grave ameaça a permitir que a vítima receba, suporte um sexo anal. É um outro ato libidinoso, diferente da cópula vagínica, mas é tranquilamente o estupro. Então também um outro exemplo, um cara força a mulher, agarra ela no chão, mediante grave ameaça e violência, e introduz objetos no ânus da vítima, por exemplo. É um outro ato libidinoso e a vítima está só suportando aquilo, é um comportamento passivo. Tudo bem, gente? Isso é muito importante, cai demais em prova. Deixa teu like agora e te inscreve no canal, que a gente vai continuar aqui essa aula agora. Estupro virtual, sabe o que é estupro virtual? Existe ou não? Estupro virtual é aquele que ocorre por meio de recursos tecnológicos e ficou muito mais comum isso agora, depois da pandemia, né? Porque a gente, Google Meet, reuniões online, tudo isso, Skype, enfim. Estupro virtual existe? Sim. É possível o estupro virtual, que é feito por meio de recursos tecnológicos. O estupro virtual é a maior prova jurídica de que não é necessário contato físico entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, para ver a configuração, a consumação do crime de estupro. Então pensa na situação que um homem faz uma chamada de vídeo com uma mulher e a mulher recebe, o homem está no Japão e a mulher está no Brasil, e aí ele, mediante grave ameaça, ele fala, olha, se você agora não tirar sua roupa e se masturbar, eu vou matar o seu filho. Imagina, a mulher desesperada, sob a ameaça da morte do filho, tem que tirar a roupa em outro país e se masturbar para satisfazer a volúpia sexual, satisfazer a lascívia do agente criminoso.
Aí o cara pode estar se perguntando, pô, mas eu tô em outro país, mas não importa. Você, mediante grave ameaça, praticou, obrigou ela a praticar um ato libidinoso. Crime de estupro, estupro virtual, tranquilamente. Beleza? Sujeito ativo e passivo aqui são crimes comuns tanto para o sujeito ativo quanto o sujeito passivo, né? O sujeito ativo é quem pratica o ato criminoso, é crime comum, então pode ser homem praticando em homem, pode ser homem praticando em mulher, pode ser mulher praticando em homem, mulher praticando em mulher. Sujeito ativo, crime comum. A mesma coisa com o sujeito passivo, também crime comum. Qualquer pessoa pode suportar uma relação forçada de sexo ou de ato libidinoso. Aqui não há problema nenhum. Prostitutas, certo? Aqui eu preciso, por mais que possa parecer para alguns absurdo que eu vou falar, de tão óbvio, mas eu vou ter que falar porque a doutrina, inclusive, né, os professores renomados aí, eles colocam isso nos manuais e preciso falar. Prostituta pode cometer crime de estupro? Pode ser vítima de crime de estupro? Claro. Óbvio. Estupro no matrimônio existe? Claro que sim. O marido pode muito bem, isso é muito comum, inclusive, estuprar a sua própria mulher. Por quê? Porque o estupro é só um não. Se a mulher não quiser fazer sexo e o homem força, é estupro. É estupro. Estupro no matrimônio. O estupro não necessariamente precisa de morte, de uma relação sanguinolenta, assim, um negócio... Não! Existem vários estupros velados aí nas casas brasileiras, porque a mulher não quer aquele sexo, mas ela acaba aceitando, entre aspas, em prol do bem da família e tudo mais. Isso é estupro no matrimônio. Também a crime de estupro, porque basta o não querer. Então, a gente uma violência ou grave ameaça, o cara vai e força ali, é crime de estupro, nenhum problema em relação a isso. Agora vamos falar sobre a idade da vítima, porque tem uma coisa importante aqui, certo? A adequação típica pode mudar dependendo da idade da vítima. Já tem 17 minutos aqui de aula, então vamos lá. Vamos lá. Se a vítima tem 18 anos ou mais, então Tício estupra Mévia, que tem 21 anos. Crime de estupro simples, artigo 213, caput. Fechou? Aqui não tem muito problema, porque a maioria, aqui todos os exemplos que eu dei foi nessa letra A aí, vítima com 18 anos ou mais. Letra B, vítima menor de 14 anos. Aqui é muito importante que você saiba. Se o Tício estupra Mévia, que tem 13, 12, 11, 10, 9, 8, é tão comum a gente ver, às vezes, nossa, enfim, vítima menor de 14 anos, não é crime de estupro simples. É crime de estupro de vulnerável, está previsto em outro artigo 217-A do Código Penal. Por quê? Porque leva-se em conta a vulnerabilidade da vítima nesse caso. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo só sobre estupro de vulnerável, uma videoaula para concurso também. Comenta aqui, eu também quero mais vídeos sobre a dignidade sexual. Posso fazer vídeo sobre assédio sexual, importunação sexual, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude. Comenta aqui, é muito importante a sua participação nos comentários também desse vídeo, para que eu possa fazer mais vídeos. Aí eu vou saber o interesse real de vocês sobre esses crimes, beleza? E letra C, se a vítima é maior de 14 e menor de 18, também é muito comum, uma vítima de 16 anos, 15 anos, 17 anos. Aqui não é crime de estupro simples, é crime de estupro qualificado, porque a gente já viu isso aí, tá na parte final do parágrafo 1º do artigo 213 do nosso Código Penal. E uma coisa importante, se a vítima é estuprada na data que ela comemora 14 anos, por um erro do legislador, vai ser estupro simples, certo? A gente não pode colocar menor de 14 anos, porque seria a analogia em malam partem para o réu, tá? Então não é estupro de vulnerável, é crime, porque a pena é mais alta. Então é crime de estupro simples, uma falha grotesca do legislador aqui, mas não há o que fazer. Se ela for estuprada na data que tiver 14 anos, o crime será de estupro simples, infelizmente. É a realidade do Código Penal, que tem muitas falhas. A gente já falou sobre isso várias vezes. Vamos continuar. Qual que é o elemento subjetivo do crime de estupro? É o dolo. Não existe estupro culposo, certo? Muito importante que você saiba isso. Existe, na verdade, você ter você não saber se aquela vítima tem ou não tal idade. Mas estupro culposo não existe. Só existe crime culposo se houver previsão em lei. O elemento subjetivo é o dolo. Só que é o dolo mais uma especial finalidade de agir. É um elemento subjetivo específico, qual seja o constrangimento para ter com a vítima conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso. Consumação. Aqui também é tranquilo, o crime de estupro ele é material,
ou causal, não é crime formal, ou seja, ele depende da produção do resultado naturalístico para a consumação. Crime de estupro é crime material, tá? Então ele depende da efetiva prática de ato libidinoso ou conjunção carnal. E tentativa. É possível crime de estupro tentado? Com certeza, muito comum também. O crime de estupro ele é plurissubsistente, ou seja, são vários atos que se juntam para a consumação do delito. Então é possível fracionar o iter criminis. Então admite a tentativa em todas as suas modalidades. E que é muito importante também porque existe, por exemplo, disfunção erétil, ejaculação precoce, vai depender muito do dolo do agente. Se o cara tem o dolo de praticar conjunção carnal e tem ejaculação precoce, por exemplo, a crime de estupro, tentado, consumado, aí vai depender. Porque se houver a prática de outro ato libidinoso diverso durante ali a tentativa de cópula vagínica, o estupro será consumado. Então, muito difícil acontecer a tentativa do crime de estupro em caso de disfunção erétil ou em caso de ejaculação precoce. O advogado tem que ser muito bom, na minha opinião, para que ele consiga o reconhecimento da tentativa. Nesses casos, é muito possível a prática de um ato libidinoso diverso antes da cópula vagínica nesse caso, tá? Mas, a depender do caso, pode haver tentativa de estupro, certo? Em caso de ejaculação precoce ou disfunção. Isso aí depende do caso concreto. Eu não posso aqui falar taxativamente isso, aquilo, outro. Você vai ter que ver na questão como é que acontece e aí vai responder, certo? Direito penal, ele é muito... não é preto no branco. Tem que ver o caso concreto. Pô, isso aqui, acho que é tentativa. Aqui não. Aqui consumou porque ele praticou outro ato. Enfim. Beleza, gente? Vamos aqui às observações importantes. A lesão grave e a lesão gravíssima, elas qualificam o crime de estupro, tá? Então, lesão leve, há o princípio da absorção da consunção aqui. E aqui é importante, eu coloquei na mesma vítima. Olha aqui, ó, na mesma vítima. Como assim na mesma vítima? Eu botei aqui um exemplo. Por que a lesão grave ou a lesão leve ou a lesão gravíssima tem que ser na mesma vítima? Você não pode confundir uma coisa. Se Tício, mediante violência, deixa Mévia gravemente ferida e ainda assim há o crime de estupro na mesma vítima, aí Tício vai responder pelo crime de estupro qualificado pela lesão grave. Agora, vamos supor que Tício vê um casal na rua, aí ele espanca o marido, o homem, e estupra a mulher. Nesse caso, são vítimas diferentes. Então haverá concurso material de crimes, porque houve duas condutas com resultados diferentes. Ele vai responder pela lesão grave causada no marido e o crime de estupro simples, muito provavelmente, na mulher. Certo, gente? Então, para ver essa qualificação da lesão grave e serve a mesma coisa para a morte, tem que ser na mesma vítima. Ou seja, se tá passando o casal e Tício mata o homem e estupra a mulher, não há crime de estupro qualificado pela morte. Haverá homicídio consumado para o homem, porque ele matou o homem, ele vai responder por homicídio consumado em relação ao homem e vai responder por estupro consumado em relação à mulher. Vai ficar um bom tempo na cadeia. Isso é muito, 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 muito importante. Beleza? E como eu falei para vocês, a lesão leve ela é absorvida pelo estupro, justamente porque o estupro ele pressupõe violência como meio de execução. Certo? Aqui, como eu falei, se da conduta resulta a morte, é o estupro qualificado pela morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. A mesma pena, inclusive, prevista para o homicídio qualificado. E nesse caso aqui, também é crime doloso. O estupro aqui é crime doloso. Porque a morte aqui, ela é culposa. É um crime préter-doloso. Ou seja, há dolo no antecedente e culpa no consequente. Como assim? A morte aqui tem que ser culposa, gente. O ânimos de Tício tem que ser o estupro. E do estupro decorre a morte da vítima. Então, o estupro qualificado pela morte é um crime necessariamente, obrigatoriamente, préter-doloso. Certo? Justamente porque o estupro, por si só, ele não admite culpa. Então, a morte é culposa. Ele não queria a morte da vítima, ele queria estuprar, mas aí, na decorrência do crime praticado, ele matou a vítima sem querer. Vai responder por estupro qualificado pela morte, nesse caso, porque o dolo era de estupro, então, ele vai responder por esse crime. Certo, gente? É muito importante isso, que você saiba. E aqui, a gente termina o crime de estupro
Espero que você tenha gostado dessa aula, foi muito boa trazer crimes. Eu nunca tinha trazido crimes contra a dignidade sexual aqui pra vocês. Se vocês curtem, deixem um like, se inscrevam no canal e eu vou dizer de novo, adquira o meu manual da parte geral simplificado, tá muito legal, gente, tá muito atualizado, tem mnemônicos, tem dicas, tem a doutrina, eu fiz a doutrina sintetizada de tudo de mais importante do artigo 1º ao 120 do Código Penal para concurso público, para OAB. Então, ao final dos capítulos, tem questões comentadas atualizadas de concurso, certo? Tem esquemas, tabelas, gráficos, resumos, dicas, macetes, bem legal. Clique aqui no link para você saber mais como é que é, beleza? E vamos para cima, vamos aprender direito penal, porque despenca em prova e é uma matéria maravilhosa. Obrigado a todos que ficaram aqui até o final, estamos juntos. Me siga aqui nas redes sociais, @simplificando direito penal no Instagram e @simplificandodp também no Twitter, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais.